Ora, cá estamos então de regresso nesta Igreja na Atualidade e vamos voltar a um assunto que estávamos a terminar na primeira parte. Padre José Luís Borga, quando falávamos então deste encontro sobre a proteção de menores que decorre no Vaticano, só termina no domingo, e também íamos apontar alguns dos 21 pontos que o Papa Francisco colocou assim numa espécie de documento diretório ou de diretrizes para que os nossos bispos e não só que estão neste encontro não se percam muito nas reflexões e saibam que o Papa quer tudo muito então, concreto. Façamos desse momento em que o Papa dá início aos trabalhos a partir desses 21 pontos, exatamente para percebermos qual é a forma de trabalho que ele propõe para a Igreja. Estes 21 pontos são recolha que ele, Papa, fez das várias orientações de muitos episcopados. Portanto, o que ele fez foi fazer chegar até si, ou pedir para si, as orientações que os episcopados foram fazendo, e aqui devemos dizer que alguns episcopados foram muito célebres, porque o problema é muito notório, não é? Outros, menos não sentem o problema tão forte. Bem, portanto, houve várias colaborações. Então o Papa, em vez de dizer, o que é que eu acho sobre o assunto, vamos pegar naquilo que as conferências episcopais produziram, e vamos pôr a partir daí à consideração para motivar, é no fundo um núcleo de questões. Então, só para lembrar, elaborar um manual prático no qual são especificados os passos a serem dados pelas autoridades em todos os momentos-chave do surgimento de um caso. Quer dizer, surgiu um caso, quais são os passos práticos que se devem fazer? Algumas dioceses, ou algumas conferências episcopais, fecharam esse ponto. O que fazer quando aparecia um caso, a quem falar, a quem dirigir, constituir-se equipas de audição e de facilidade de poder, desde o anonimato até para a verificação, dotar estruturas de escuta, cá está, compostas por pessoas treinadas e especializadas, onde se exerce o primeiro discernimento dos casos alegadas vítimas. Quer dizer, tem que haver gente que ouça aquilo e não seja também ele surpreendido com tudo. Quer dizer, tem que haver gente que sabe do assunto, psicólogos, terapeutas, educadores, teólogos, por não dizer, pastoralistas, de forma a que o jeito plural de reagir não seja apenas a sensibilidade de uma pessoa. Isto é tudo mentira. Aquela que era protagonismo. Olha, aquilo... Isso é impossível. Que aquele padre, e pensava, para haver gente que diz assim, não, eu já sei disto tudo, já tive muita coisa. Por exemplo, um agente da judiciária, tudo que não está ligado a estas coisas, está habituado a tanta coisa que já há pouca coisa o espanta. E, portanto, é bom também ter gente rodada, rotinada, para não se sentir logo a rejeição da narrativa do que foi falado. Estabelecer critérios para o envolvimento direto do bispo ou do superior religioso. Em que circunstâncias é que o caso deve ser imediatamente comunicado ao bispo ou a um superior, no caso de ordem religiosa, porque isto também denota uma facilidade ou uma reação. Estou-me a lembrar do caso que ainda há pouco falávamos, dos 13 anos. Às vezes a pessoa, o que é que faz? Fala com os seus familiares, que por duas vezes também nem acreditam que o padre esteja a fazer alguma coisa. Que, em vez de dizer assim, vamos lá denunciar, não dizer, pá, ó filha, cala-te lá, tu até não digas a ninguém, que isto afeta-nos a todos. E então a pessoa, muitas vezes, o que sente nas estruturas é, em vez de uma reação para a libertar e a proteger, é algo que ainda a vai mantendo ainda mais tempo a dizer a questão, e nós temos muitos relatos que são prova dessa capacidade. Portanto, os critérios para o envolvimento direto do bispo, direto, não é só informação. O envolvimento significa ele tomar as rédeas para poder dizer para onde é que vai. Estabelecer protocolos específicos para lidar com acusações contra bispos. Pois, quando é um bispo, a quem é que a gente vai fazer referência? Também acontece, pelos vistos. Ainda esta semana, a semana passada, foi um que foi destituído. E na primeira cardeal, o que o torna ainda mais questão. Portanto, não há lugar a salvo. Não há lugar a salvo. Acompanhar e proteger e tratar as vítimas, oferecer-lhe todo o apoio necessário para a recuperação completa. Isto é um trabalho tão demorado quanto, às vezes, sem apelar a estruturas, mesmo fora da Igreja, para fazer isto, não nos sentimos capacitados. No entanto, não podemos lavar as mãos como Pilatos e achar que aquela pessoa, afinal, agora já foi vitimada por causa do abusador, agora torna-se também vítima pelo abandono. Não seja também assim. Preparar
caminhos de cuidado pastoral para comunidades feridas. Sim, porque isto afeta sempre a comunidade toda. Eu imagino o que é substituir um colega, por exemplo, que saiu por causa de um drama destes. É que as pessoas têm direito a olhar para mim com a mesma suspeita. Desconfiança. Não é? Não é? Ainda por cima, se é digno de confiança, ainda mais cuidado ainda a ter, porque os fazem-me de santinhos, às vezes são os piores. Muitas vezes são os piores. Aliás, para poderem alcançar coisas bem mais coisas, façam ainda mais santinhos. Cuidado com os perfeitos. Perfeito só é Deus, atenção. Um padre que não tenha a humildade de expor as suas fraquezas, tenham cuidado com ele. Aumentar a idade mínima para o casamento aos 16 anos. Em alguns países, isto tornou-se também, porque, sobretudo em países da Ásia ou da África, vê-se casamentos de miúdas de 11, 12 anos. E às vezes é para encobrir estes casos. Não sei onde é que fui buscar esta ideia, mas ela parece-me ser, pelo menos, ter aderência à realidade. Credível. Observar o princípio tradicional da proporcionalidade da punição em relação ao crime cometido. Isto é uma coisa. Não é? É que às vezes não é rezar Pai Nossos, nem é só mudar de paróquia. É preciso, primeiro, afastar a pessoa, se é clérigo, de todas as funções sacerdotais. Todas. Porque está em causa, não é só uma inclinação pequena no que toca à sua sexualidade. Está em causa um caráter, uma personalidade, que está, por isso mesmo, quando ele for curado daquilo, está presa, está diminuída. Decidir que padres e bispos culpados de abuso sexual de menores deixem o Ministério Público. Nem todos os abusos, há violência, há violação, há abusos que são próprios de uma circunstância que às vezes a pessoa precisa de controle, sei lá, estar embriagada, estar deprimida, enfim. Há situações em que o abuso nem foi sufficientemente grave, nem leva a que a pessoa fique impedida. Mas tem que haver aqui gradação. E tem que haver alguém que não seja o próprio a dizer, afinal, em que é que fica. Senão, não faltaria, não é? Isso seria de voltar tudo à mesma situação. Vamos ao 21º. É necessário estabelecer, onde ainda não foi feito, um organismo de fácil acesso para as vítimas que desejam denunciar qualquer crime. A própria Conferência Episcopal tentou, pelo menos, criar um meio, um número, uma forma de que, se achasse vítima, pudesse comunicar, não é? Se me perguntarem qual é, eu de facto não sei, mas isto é deficiência minha, que eu sei que eles tentaram, no caso da Conferência Episcopal Portuguesa, se eu não estiver enganado. Se estiver enganado, em breve vai ter. Pronto, portanto, exatamente. Vamos ver, fica a ideia. Se não tiver, vai ter. Mas eu creio que tem. Um corpo que goze de autonomia, não é uma coisa feita de padres, nem da Conferência Episcopal. Tem que ser de alguém, e, se possível, mesmo aqueles que não gostam nada da igreja, deviam lá estar. Até para poderem fazer um bom serviço. Não é? Até poderiam ser Os inimigos também nos fazem um bom serviço, se devo dizer. Mesmo no que diz respeito à autoridade local e eclesiástica, composto por peritos, clérigos e leigos, isto é muito importante. Porque às vezes um pai de uma criança sabe o que é a dor que sente um outro pai. E, portanto, também isto é importante. Que sejam capazes de expressar a atenção da Igreja para aqueles que, neste campo, se sintam ofendidos por comportamentos inadequados por parte dos clérigos. Portanto, a ideia aqui é sempre estar do lado de defender aqueles que, por se queixarem, porventura terão motivos de queixa. Como vedes, como podemos ver, isto foi o ponto de partida. É sobre isto que agora eles estão a trabalhar, de forma a que saiam orientações, agora já não de uma ou outra conferência, mas que sejam espalhadas para toda a Igreja. E que seja uniforme. Sim, uniforme, pelo menos. Contudo, também não podemos esperar que isto aconteça de um dia para o outro, não é? Não, isto vai demorar muito tempo. Vai demorar o seu tempo. Vai demorar muito tempo. Mesmo. E até a gente poder dizer, isto é mais ou menos como aquelas epidemias, até dizer que ela já está ultrapassada, é o pico, não é? É assim que faz com a gripe, não sei se sabias. Exatamente. Aparecem os casos, vai dizer, está ainda ascendente, até atingiu um ponto máximo, mas agora, depois ainda há mais casos a aparecerem, não aparecem tantos, até que eles consideram extinta a doença. Mas para até chegar lá, é preciso não aparecer caso nenhum. Preciso não aparecer caso nenhum. Exatamente. Muito bem. Avançamos então, que este é um tema que ainda nos dará pano para mangas. Sim. Avançamos para uma busca de espiritualidade dentro da universidade. O que é que os jovens universitários procuram? Eu fui buscar este tema por duas razões. A primeira, pelo segundo caso que vamos falar. Mas a primeira é esta. A ideia de que as pessoas, à medida que vão avançando na sua instrução, abandonam a espiritualidade ou a experiência religiosa. A prova provada é que a experiência da pastoral universitária nos dá sinais muito interessantes de que, quando são proporcionados momentos de silêncio, escuta,
busca de sentido mais profundo. Deixar esta espuma dos dias para ir em busca de algo mais profundo, mais pacificado, mais estruturante. Os universitários são muito, disponíveis e até entusiasmados para este tipo de experiência. Primeiro, eu fui buscar este artigo que fala, também na Vatican News, em que fala de uma experiência numa universidade brasileira, em que o responsável diz que explica-me como é que é esta busca. A juventude que busca silenciar, primeiro, o barulho. Eu vejo isso dos meus alunos, dos meus paroquianos que vão agora à TZ. Têm todos os anos, vão agora a semana que vem. O que eu vou experimentar a TZ é o silêncio e a harmonia. Duas coisas. Silêncio como algo de não ter medo, porque a malta hoje anda sempre de fones e sempre no barulho, da ideia de que é de barulho em barulho até o barulho final, de repente, e tem medo e aversão ao silêncio, ao vazio. De repente, há alguém que decide, e seja de arriscar-se, ir aqui, fazer um tempo de silêncio. Ver que os alunos naquela correria, quando não estão fazendo nada, estão mexendo no telemóvel, no telefone. Ou então, proporcionar um momento de silêncio, de escutar um mantra, um salmo, como isso impactava, como isso vai fundo, como isso nos faz conhecer, às vezes, ritmos interiores, dinâmicas interiores. Tem uma aluna que disse que, naquele momento de silêncio e oração, influenciava na dinâmica dela na sala de aula. Ou seja, o rendimento que ela tinha na sala de aula, hoje sabemos, por exemplo, os miúdos hoje, há essa experiência mesmo na escola primária. Professores que conseguem fazer um momento de meditação, de silêncio, de atenção, de concentração, antes de começar a expor qualquer matéria. É evidente que a receptividade é muito maior do que estar primeiro a vencer os tais barulhos. É como a gente quando arrumar a mesa para começar a trabalhar. Exatamente. Não é? Outra coisa é começar a trabalhar, tudo bem, tem aquilo tudo e nem sequer tentar arranjar espaço para... Outra coisa é arrumar tudo, lá agora vou começar a trabalhar. Pôr as coisas no sítio certo. E faz toda a diferença. E o rendimento é totalmente outro, não é? A pedagogia do Papa Francisco de construir pontes e experiências que os alunos possam estar fazendo com a Igreja jovem, alegre, dinâmica e que quer o bem. Estarmos movidos por bem-querer e não apenas por gozar, por passar um bom momento, por curtir, como vamos dizer, que às vezes não passa de andar em emoções, sensações em sensações. Esperança de se ter experiências de fé. Também, aqui, entre os universitários, há esta disponibilidade. Há poucos meses, nós falávamos da rapidez com que se esgotaram as inscrições para a Missão País. Exato. Que outra coisa não é do que nas universidades portuguesas convidar jovens a fazer uma experiência de fé durante uma semana em algum lugar. Onde a fé, a oração, a festa, a alegria, a partilha são algo que eles só experimentam neste registro, nesta dinâmica. E é isso que vale a pena nós dizermos. Então, para explicar que quando proporcionamos o silêncio, a harmonia, algo de mais estruturante, as pessoas não só agradecem, como ficam bem mais felizes e mais capazes de lutar, o tal sorriso que falava Baden Powell, para enfrentar os problemas da vida. E daí o pulinho então para a Missão País, que até já está a decorrer, não é? E portanto eles transportam tudo isso. Está a decorrer. Eu até fiz questão de trazer aqui, penso que vai ser apresentado, o site da Missão País. É uma questão, este site, é buscarem, missãopaís.pt, pegado, e têm desde o hino, a imagem, o lema, as faculdades que aderiram, onde é que estão, e vamos ver que cada vez, isto começou com um grupinho pequenino, hoje em dia é quase um país inteiro a mover-se por todo o lado. O lema deste ano é se conhecesses o dom de Deus. É a resposta de Jesus à Samaritana, João 4. Todos os anos, é outra coisa bonita de fazer aqui, é ver como é que eles têm trabalhado ao longo dos anos as várias, janelas, podemos dizer assim, janelas, com que o Evangelho é oferecido, ou eles se encontram com o Evangelho. Porque muitos destes jovens nem sequer tiveram uma experiência religiosa. Alguns nem são batizados. Eu tive já na minha paróquia durante 3 anos e vi o quanto isto é inovador. Inovador por uma disponibilidade apenas pessoal. E este é o lema deste ano que a Missão País está a fazer. E eu queria só mostrar, porque tem algo interessante, aqui imagens, está sem som,
dos nossos jovens de uma missão, creio que esta perto de Lisboa, em que os próprios jovens, todos com uma t-shirt igual, têm um hino, vão visitando os idosos, vão de casa em casa, para os convidar para um espetáculo, ou para um momento de oração, para uma vigília, ou para o final, que todos fazem no final, um espetáculo engraçado. Um espetáculo, não é? Eles têm um grupo, enquanto alguns visitam e fazem esta enfim, deambulação pelas comunidades, outros vão preparando o espetáculo final, onde a comunidade toda depois se reúne, uns vão à Eucaristia, outros não, se reúne para ver as habilidades deles, e alguns, devo dizer, não tão bom como o meu espetáculo, não é verdade, mas quase tão bom. Muito bem. Um espetáculo em Assentis, Casais da Igreja. Já tinha falado, Novas. Não? Pois é, a gente volta a falar nisto no final. Pronto, então agora olhamos para... Nos últimos tempos, em diversos temas relacionados com a nossa Igreja, vamos ouvindo recuperar os valores do Concílio Vaticano II. Que valores são estes, padre? Bem, em primeiro lugar, é uma forma muito, muito boa de a gente não se perder. Não é? A gente ter uma pedra, onde tudo aninha, pedra angular. E, de facto, o Concílio Vaticano II, para a Igreja Católica, enquanto alguns ainda continuam escandalizados com o que foi de tal maneira grande e inovador. Os papas que o presidiram disseram que foi um momento do Espírito Santo, um Pentecostes. Não só, houve vários, o concílio, já vão em 20 e tal concílios na Igreja, portanto não é o único. Foi o mais recente e tão depressa com esta dimensão é difícil pensar outro. Por isso é que se criou a disciplina da sinodalidade, dos sínodos, para ir atualizando. Mas uma das coisas que este artigo diz, é um artigo publicado também de um tal Raimundo de Lima, que falou da nova evangelização e o Concílio Vaticano II, o que está a dizer basicamente é isto. A primeira ideia, que é errada, é a ideia que as pessoas conhecem o Concílio Vaticano II. E eu devo dizer que mesmo aqueles que são contra ele nunca o leram. E muitos padres, tendo saído agora das faculdades, dá a ideia que não o leram de forma correta. Porque uma coisa é a gente ler, outra coisa é a recepção disto, a experiência que isto nos dá. Esta semana, o Papa fez uma coisa que eu acho também notável, não trouxe aqui, foi reabilitar Ernesto Cardenal, que foi um fundador da Teologia da Libertação, que estava excomungado até agora. Exato. O Concílio Vaticano II não funciona bem com os comunhões. Tudo porquê? Porque também, tal como se recepciona com dificuldade o concílio, e a Teologia da Libertação, em algumas coisas, recepcionou com dificuldade o concílio, mas interviu outras. E também os outros que são contra a Teologia da Libertação também não veem o que está de bom na Teologia da Libertação. Portanto, explicar que esta forma também de reabilitar ainda em vida, lembro quando o Cardeal Patriarca também, com o Padre Felicidade, o reabilitou já há pouco tempo antes dele falecer, já faleceram os dois, também foi um momento também do próprio concílio. Aquela ideia de quem não pensar assim, seja anátema, seja excomungado, isso era próprio do Concílio Vaticano I e o Concílio de Trento. Quer a ver, quem não pensa como nós, go. Hoje o Papa vai dizer, não, a pluralidade de pensamento, até de religiões, isto tem que haver uma sinfonia. Nós temos que dar, o cristianismo dá-lhe o diapasão, dá-lhe a nota de afinação. E, portanto, quando a gente pensa, e a primeira ideia, de que o concílio, nem toda a gente que fala do concílio conhece, leu, estudou, recepcionou. E a experiência que alguns têm é bem negativa em relação àquilo que diz ser o Concílio Vaticano II. Portanto, muitas vezes, o primeiro dificuldade está recuperando, o primeiro, diz aqui o Monsenhor Nereudo, como diz aqui, para recuperar o Concílio Vaticano II, primeiro é conhecer, é o conhecimento. Não podemos continuar com a ideia de que o povo o conhece. E às vezes alguns padres os conhecem. Portanto, temos que voltar a trabalhar, e esta é a primeira ideia. Temos aqui uma âncora segura para não nos espalharmos ao comprido e não andarmos a fazer coisas ou a pensar coisas que já nem são deste tempo. Muito bem. A importância da liturgia e do Evangelho Eucarístico? Vou dizer isso, exatamente. É a forma como eu sintetizei um artigo que eu recomendo ler na Pastoral da Cultura, que é SNP Cultura, Secretaria Nacional da Pastoral da Cultura.org. Tem, aliás, uma quantidade de artigos muito interessantes aqui, e eu sublinho este para motivar a leitura, que estão... isto é um artigo de um prior de Bose, que é um mosteiro em Itália, que escreve belíssimamente, e diz basicamente isto que eu vou sintetizando assim.
A nossa liturgia devia ser um lugar onde o Evangelho se tornava visível, sentido, comungado. Não é? O Evangelho, esta não é letra morta. É como uma música que não sai da pauta. Eu, se trouxer um livro com música escrita na pauta, tu não sabes ler, não é? Se eu não interpreto e a pessoa não ouve, e até recrio sobre ela, não lhe dou a dignidade, a pessoa sabe que está lá uma música, não faz ideia qual é, e ainda por cima não se entusiasma muito, nunca ouviu, e diz, e se eu tocar mal? E interpretar de forma muito incorreta, ele não vai achar piada nenhuma, até, olha, prometo, até agradeço, não cante. Olha, a liturgia é o lugar, diria, da interpretação, da visualização, do sentir, da beleza do Evangelho. E o Evangelho basicamente é, Cristo está vivo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Ups. Não, a malta diz, Ele está no meio de nós. A maneira como diz, já diz que eles não acreditam muito no que estão a dizer. E já agora, e a gente está no meio dele. No seu meio. Estas pequenas frases, a nossa vida, era a carta aos Coríntios no domingo passado, que dizia, se Cristo não morreu, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé e a nossa esperança não faz sentido nenhum. Não é? A ressurreição de Cristo e a presença de Cristo deve ser de tal forma partilhada que a forma como as pessoas se encontram, como se entram e ajudam, como partilham o que são, como se alegram por serem quem são uns com os outros, serem comunidade. Tudo isto deve depois, na liturgia, na beleza do canto, dos ritos, deve depois tornar-se também uma visualização. O que é que este Senhor está a dizer? A maior parte das pessoas que vai às igrejas não ouve neste Evangelho e não revê nos comportamentos, nas respostas, nos ritos, no canto, na harmonia, nos silêncios e nos ritmos da liturgia, não consegue ver a presença de Jesus Cristo. Daí que, diz ele, precisamos recuperar uma liturgia que não seja periférica na vida cristã. É que as pessoas, vou lá se puder. Como é que eu não vou lá? Isto é a mesma coisa que o Benfica ter um grande jogo, eu ter lugar cativo, é contra o Galatasaray. Não vale a pena. Bola, se eu ter lá lugar, não perco, nem que eu tenha que sair mais cedo. E até falto da parte da tarde do trabalho. Estou já a falar de uma certa. Se isto é assim com o desporto, eu devo dizer que eu não fui ver o Galatasaray, pronto. Nem vi a segunda parte. Se isto é assim com o desporto, muito mais com a nossa maneira de viver e estar. Daí que, às vezes, o que faz falta às pessoas é participar numa liturgia e, às vezes, os padres são os primeiros a tirarem-lhe a alma. Porquê? Porque estão numa peça de um contrarrelógio de liturgias que vai desprovido de alma o próprio ato de rezar, o silêncio, a calma, o monocórdico. Ou então, é tal forma, parece que ninguém percebeu o que ele disse e as pessoas chegam ao fim e só sabem que e estava lá o António. Ou então, se alguém caiu, a gente sabe o que é que aconteceu. Pois. Mas se Cristo lá está presente, não fizeram nem ideia do que é que lá aconteceu. Portanto, é um artigo que eu gostei muito de ler e chama a atenção para que nós coloquemos a liturgia, e não é por acaso que o primeiro documento do Concílio Vaticano II foi sobre a liturgia. Nessa altura. E o último foi sobre a esperança. Não é por acaso, Gaudium et Spes. Foi sobre a Igreja. Portanto, primeiro sobre a liturgia. A liturgia, dizia, reflete-se na Igreja, manifesta-se na Igreja e a Igreja revê-se na sua liturgia. Por isso é que fico sempre bem entristecido, embora compreensivo, que haja gente que diz que para ser cristão passou a pensar que aquilo é uma moral, ou uma máxima de princípios, ou uma filosofia. Esqueceu-se que aquilo é uma experiência do além e do bem dentro, do interior de cada um de nós. Portanto, que nestas duas perspectivas deve-se denunciar o que o Papa repete sobre o pelagianismo e o gnosticismo, lá voltamos, tem a ver com a santidade, que hoje reaparecem de formas inéditas, mas sempre inspiradas pela recusa do primado do Evangelho. As pessoas quase que vão lá e, no fim, há de fazer essa experiência. Qual foi o Evangelho do domingo? Foi das bem-aventuranças, está bem? Eu sei. Mas há gente que sai ao sair da igreja, só se sair, perguntares, padre. É um padre muito não sabe o que é feliz, que foi. vou já dizer. Não, na minha paróquia é só à saída. Há muitos que, assim que acabaram de ler, perguntam, e a resposta? Portanto, a alegria daquele Evangelho e desta forma de olhar a vida, de a sentir, está ainda arredada da experiência de muitos batizados. Muito bem. Padre, chegamos ao final do nosso Igreja na Atualidade de hoje. Está bem. Então, e o convite lá para casa? Como é que vai ser? Ora, diga lá. No domingo. As pessoas, eu não sei se dá lugar, mas as pessoas que estiverem em Torres Novas, casais de igreja, assentis, têm uma tarde inesquecível.
a partir das 4 horas da tarde, no Salão Paroquial da Sentis. Pronto, e eu garanto que o espetáculo é mesmo muito bom. Pronto. Muito bem. Padre, ponto de encontro para a semana? Fazemos Se portares 87? Sim? Se portares bem. Eu porto sempre bem. Então vá, está Às vezes garantido. é que sai dos carris. Pronto, consigo. Bom fim de semana e uns ótimos dias daqui até à próxima sexta-feira. Fique bem. Estamos em sua casa, estamos no seu coração. Somos Ângelos TV, a televisão católica portuguesa.